E aí, gente, como que vocês estão? Tô aqui, ó, dando uma voltinha hoje. Por incrível que pareça, deu um sol, e um sol quente aqui hoje. Porque, pra quem não tá acompanhando, eu tô aqui na Espanha, né? Então, assim, a gente tá na época ainda que faz muito frio. E hoje tá um solzão, olha que bonito. Tô num parque aqui bem bonito, olha. E vim conversar aqui um pouco sobre como tudo é energia, como o dinheiro é energia. Às vezes você tá passando dificuldade, às vezes você tá trabalhando muito e não consegue ver dinheiro, não consegue prosperar. Fala assim, cara, o que tá acontecendo comigo? Porque eu trabalho e não tenho dinheiro. A lógica tá errada, não tá não? Porque se eu trabalho muito, eu deveria ter muito dinheiro, né? E realmente, se tá acontecendo isso, tem alguma coisa errada. E aí, é agora que eu vou te explicar aqui. Na verdade, o dinheiro é energia. O dinheiro, né, não é o quanto você é trabalhador, o quanto você se mata de trabalhar, o tanto de emprego que você tem, sabe? O tanto que você se esforça, que você faz isso, faz aquilo. Lógico que o esforço também ajuda muito, eu sou muito a favor disso. Que o esforço nos ajuda a mover, ajuda a sair da mesmice e tal. Mas o que eu quero falar pra vocês é que, na verdade, o dinheiro muito é uma energia, é uma frequência. Então, se às vezes você não tá ganhando o que você gostaria, porque você tá vibrando numa vibração que é menos do que você queria, né? Por exemplo, quero ganhar 5 mil reais por mês. Mas você vibra, você tá na vibração de uma pessoa que ganha 1.000 reais, 2.000 reais por mês. E por que que isso acontece? Às vezes você tem na sua cabeça, eu queria ganhar esse valor, me ajudaria muito, gostaria de ganhar até mais. Só que aí não acontece, porque muito provavelmente você tem crenças limitantes que tá te atrapalhando a ganhar mais dinheiro, tá atrapalhando a você prosperar mais, a você trazer até oportunidades, sabe? Pessoas, uma oportunidade de um emprego melhor, uma oportunidade de um negócio, uma ideia, de um negócio legal que vai te ajudar. Então é muito essa questão. Então, o que rola? É você começar a vibrar na vibração. Ao invés de você focar desesperadamente em trabalhar, trazer dinheiro, que não é um problema, tá? Não é problema você focar em dinheiro, não é crime, não é errado você gostar de dinheiro. Eu vou até entrar nessa pauta, que, por exemplo, muita gente fica falando que é errado você ser ambicioso, é errado você pensar em dinheiro. Muitas pessoas já falaram pra mim, porque você só pensa em dinheiro, porque você tá muito focada no dinheiro. E, gente, as coisas não são assim. É porque a grande maioria das pessoas tem muita crença limitante referente ao dinheiro. Então, assim, geralmente as pessoas que ficam falando pra você ignora, sabe? Porque geralmente se a pessoa não tá onde você gostaria de estar, começa a ignorar os conselhos dela, sabe? Começa a deixar ela, não, fala assim, beleza, mas continua fazendo o seu, que você acha que é o certo, sabe? Escuta os mentores certos, escuta pessoas que tá onde você queria estar, sabe? Olha uma pessoa que você gosta, sabe? Eu sigo tal pessoa que me acrescenta, que faz tal coisa que eu gostaria de estar fazendo. Então começa a seguir ela, sabe? Começa a ver o que ela tá fazendo. Pergunta pra ela como que você faz pra administrar o seu dinheiro. Ou então, muito provavelmente, ela vai estar postando conteúdo falando sobre isso. Eu vou até sentar aqui um pouquinho pra falar com vocês e tomar um solzinho, gente, porque sol na Europa você tem que aproveitar. Porque agorinha o clima provavelmente vai fechar, vai dar uma fechada aqui, vai dar uma esfriada. Inclusive, mais cedo tava frio e agora abriu o sol assim que tá a mais de 20 graus. Então, assim, é um milagre, né? É sol na Europa, meu filho, você tem que ir pro sol, bronzear, porque hoje tá quente, que tá dando até pra dar uma queimadinha, hein? Mas voltando ao assunto, começa a se inspirar, começa a seguir os conselhos de quem já tá onde você quer estar, de quem já construiu o que você quer construir, sabe? Para de escutar familiar, para de escutar marido, namorado, amiga, sabe? Para. Cria uma blindagem assim, ó, e para. Um pouquinho do parque pra vocês verem que gracinha, gente. Ó, agora a gente tá entrando na primavera, vai começar a ter folhinha nas flores, nas árvores. Tem algumas pessoas ali tomando solzinho e tal, mas o bom é que é bem vazio, então é bem legal pra gravar vídeo e tal. E o primeiro passo é sempre fazer esse limpa, sabe? De entender quem você tá escutando, de quem você tá repetindo os comportamentos, sabe? Às vezes você veio de uma realidade
que é uma realidade mais humilde. E você continua reproduzindo os passos dos seus pais. Se você continuar fazendo esse tipo de coisa, reproduzindo os passos dos seus pais, das pessoas à sua volta, você muito provavelmente vai continuar naquele ciclo. Então, por isso que eu falo que vocês têm que fazer coisas diferentes, sabe? Às vezes, até se arriscar, mas assim, no processo você vai entendendo o que seria certo, até onde seria legal se arriscar. Por exemplo, você se arriscar com jogo de tigrinho, cassino, apostas, essas coisas, cara, não faz isso que você vai afundar a sua vida cada vez mais. É sério. Não é esse tipo de risco que eu tô falando. Tô falando de risco de você trazer novas oportunidades pra você, de você, cara, abraçar uma oportunidade que às vezes você acha que não é possível, sabe? Uma oportunidade de emprego, por exemplo, em outro país, em outro lugar, sabe? Sai daquele ciclo, sai daquela mentalidade que é automático, as coisas começam a fluir pra você. E aí, beleza. Voltando ao assunto do dinheiro é frequência, é a mesma coisa. Quando você muda de frequência e você começa a se abrir, o dinheiro começa a entrar pra você, as oportunidades começam a acontecer. Eu sei que hoje pode parecer assim, que é até difícil, é impossível. Você fala assim, cara, como que eu vou fazer? Eu sei, na sua mente, muitas vezes deve estar assim, não deve acreditar. Eu também não acreditava, eu vi de uma realidade muito difícil, muito difícil. Foram muitos anos batalhando para construir uma realidade melhor, para conseguir ter uma independência financeira, sabe? Para conseguir me virar. Então eu te entendo, mas eu tô aqui também para falar que você também consegue, que você consegue romper isso aí. É só você acreditar em você. O primeiro passo é acreditar em você. Então, acredita em você e aí começa a mexer outras coisas, sabe? Começa a se desenvolver para a área que você quer e começa a mudar essa frequência. E aí depois você vai começar a sintonizar com a frequência do dinheiro. Assim, não é primeiro faz um, depois faz o outro, tá? Você pode fazer ao mesmo tempo e assim, você já pode também fazer a questão do dinheiro primeiro. Então assim, como entrar na frequência do dinheiro? E aí agora a gente vai bater no ponto de como entrar na vibração do dinheiro. Ah, Maria, como que funciona isso? O dinheiro é energia? Então como entrar na energia do dinheiro, de receber dinheiro? Então, assim, as primeiras coisas é você, sabe, tirar essas crenças que dinheiro é sujo, que dinheiro é errado, que dinheiro é corrompido, que o dinheiro faz as pessoas se tornarem más. E, gente, não é isso. É sobre as pessoas. Dinheiro é poder. Dinheiro é você ter poder de escolha, poder de liberdade, poder de ter liberdade, seja liberdade geográfica, liberdade financeira. Então, assim, cara, te dá muita liberdade. Por exemplo, hoje eu só estaria aqui viajando se eu tivesse uma liberdade financeira, sabe? Não é assim, se eu não tivesse, como que eu faria para estar aqui? Como que eu faria para comprar uma passagem? Como que eu faria para ir no mercado? Então, assim, eu acredito que dinheiro é bênção. Dinheiro não é pecado, dinheiro não é errado e nem nada disso. Por quê? Porque o dinheiro me possibilita várias coisas. Por exemplo, hoje eu quero comer um croissant, mas tipo, eu preciso de dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro e consigo comprar o croissant que eu quero, quer dizer que eu tenho uma liberdade. Então, não quer dizer que é ruim. Eu posso pegar o mesmo dinheiro e fazer algo ruim? Posso. Mas isso vai de mim, a pessoa que eu sou. Se eu propago meios bons ou ruins. Então, assim, você entende que é a pessoa, é sobre a pessoa, não é sobre o dinheiro? Porque se eu tenho dinheiro, eu faço as escolhas. Se eu quero fazer algo bom ou algo ruim. Então, assim, o dinheiro é o meio, não é o problema. O problema é a pessoa, se ela faz algo bom ou ruim, entendeu? Então, assim, beleza. Vamos entrar na frequência do dinheiro. Quais são as primeiras coisas que eu faço? Então, eu começo a começar a notar o que eu tava falando de negativo. Vou fazer tal coisa, vou fazer um passeio. Não tem dinheiro. Sei lá, quero comprar uma passagem pra Itália. Não tenho dinheiro. Quero ir pra Tailândia. Não tem dinheiro, sabe? Não tem esse dinheiro pra fazer essa viagem. É a primeira coisa que eu começo a trabalhar, é parar de falar esse tipo de coisa. Porque, às vezes, você vai ver a situação, vai falar assim, caraca, realmente, não rola. Mas não fala isso, sabe? E começa a pensar, tipo, o que eu faço? Aí a mente humana vem, né? Não tem dinheiro. Aí eu falo assim, Não, eu tenho dinheiro sim, eu posso, porque o dinheiro é infinito, o dinheiro é abundante, o dinheiro é do universo. Se for para acontecer, o universo vai trazer as oportunidades certas para mim, o dinheiro suficiente para eu ir e as coisas vão fluir. Então, aí eu já começo a quebrar aquela crença limitante, bem na raiz. Então, aí eu começo a quebrar
E aí eu começo a trabalhar em cima do que eu quero. Então assim, beleza, eu quero fazer X viagem, quero comemorar o meu aniversário. Então, como que eu vou fazer isso, sabe? O que eu gostaria de fazer? Então eu começo a pensar coisas que eu quero mesmo e começo o quê? Acreditar que aquilo é real. Então aí eu já vou pro nível de como fazer eu acreditar que aquilo é real. Então eu já começo a maquinar na minha cabeça. O que eu vou fazer? Não, eu posso comprar essa passagem. Às vezes, se esse valor não tá no meu orçamento, eu posso ver de outra forma. Por exemplo, aqui eu posso ir de trem, eu posso ir de avião. Às vezes, será que tem uns grupos de pessoas que estão indo pra lá nesse mês? Então assim, tipo, você tem que pensar, sabe? Eu quero ir pra Tailândia. Tá, mas como que eu posso ir pra lá? Tá, vai ser o avião? Beleza, às vezes vou investir mais na passagem, porque não tem jeito, é muito longe. E chegando lá, como é que eu vou fazer, sabe? Onde que eu vou alugar? Então eu começo assim a dar uma olhada nos preços. E aí eu começo a acreditar que aquilo é real. Quando você olhar os preços, muito provavelmente você vai ficar meio assim, nossa, não vai dar. Porque vai ficar caro. Às vezes você vai se deparar na primeira oportunidade ali com algo caro e você vai falar assim, cara, não rola. Mas continua. Você fala assim, não, tá caro, mas não sei o que vai acontecer, eu vou dar um jeito. Sabe? Seja insistente, sabe? Não desiste na primeira, não. Então, assim, aí você começa a acreditar e pensar, não, isso aqui é real, vai acontecer sim, eu vou dar um jeito de acontecer e o universo vai encaminhar pra mim, não é só eu vibrar? Então eu tenho que vibrar na frequência da viagem que eu quero e as coisas vão dar certo, não é? Então aí eu começo com isso. Aí depois eu começo assim a escrever no caderno de manifestação, que é uma das armas assim poderosíssimas para você manifestar alguma coisa. Então aí eu vou pra escrever. Beleza, escrevi. Começo a separar as imagens, começo a ver conteúdo, começo, tipo, trazer aquele mundo pra mim, sabe? Como seria se eu estivesse lá? Nossa, o que eu ia fazer? Então eu começo a acreditar que é real mesmo. É um hack. Então eu começo a fingir que aquilo é real. Isso serve pra quantia de dinheiro também. Quero 10 mil reais, quero 5 mil reais. Então eu começo a fazer esse mesmo processo. E aí, pra eu sair daquela vibração negativa de, não tem dinheiro, nossa, eu não vou conseguir 5 mil reais até, tipo, em 2 semanas. Não, você começa a pensar em possibilidades, sabe? Você começa a acreditar que é possível. Depois você começa a levantar formas, sabe? Como que eu faria para levantar 5 mil reais em 2 semanas? Então eu precisaria do quê? Por exemplo, no meu cenário atual, eu sou empreendedora, trabalho com... Hoje meus produtos são de criação de conteúdo e tal, eu ensino as pessoas a criarem conteúdo. Então, assim, o que eu pensaria? Eu falava assim, qual o meu produto que eu quero vender? O que eu posso fazer pra chegar nesse valor que eu quero? Então, assim, seria o quê? Eu poderia vender o quê? 3 mentorias, 5 mentorias e chegaria nesse valor, sabe? Vamos colocar aí mais ou menos umas 4 mentorias, eu chegaria no valor aproximado, 4 mil, 5 mil. Então, aí eu, beleza, não, então com isso eu consigo. Aí você entende que já fica mais palpável, você já consegue visualizar, tipo, como que eu faria, né? Pra chegar nesse valor que eu quero e chegar nessa frequência, você conseguir possibilitar seu cérebro de entrar nessa frequência. E aí, beleza. Então, aí eu começo a entender. Beleza, então eu preciso de X clientes para chegar em tal faturamento. E aí, o que eu faço? Aí, eu vou começar a escrever afirmações. Eu vou acreditar. Eu vou começar a hackear meu cérebro pra falar que aquilo é real pra mim. E vou começar a escutar afirmações de dinheiro. Cara, isso é poderoso demais, gente. Eu começo a fazer o negócio assim, acelera muito o processo. Quando vê, tem cliente chegando em mim pedindo orçamento. Então, por isso que eu nunca fico sem cliente. Por isso que, por exemplo, eu quero fazer X viagem, preciso de X grana. Eu consigo levantar esse dinheiro. Eu consigo comprar uma passagem, sabe? E aí você vai manifestando, você vai aprendendo a como fazer todo esse processo pra você. E aí você começa a acreditar que aquilo é possível, a sua mente vai acreditando, você vai entrando no processo. Quando vê, menina, os clientes já chegou pra você, aquele dinheiro já chegou pra você. Então usa às vezes com o que você tem. Por exemplo, quero ganhar 2 mil reais. Então, aí você vai procurar vaga de emprego. Mas às vezes as vagas de emprego não vai estar pagando 2 mil reais. Mas você vai falar pra si mesmo, eu vou encontrar de 2 mil reais. E aí você vai começar a maquinar formas que você consegue na sua cabeça. E aí você vai cocriando, sabe? E aí você vai, ao mesmo tempo, escrever, né, no caderno e escutar afirmações para dinheiro. E aí, quando vê, cara, manifesta.
sabe? E aí você vai acreditando, entrando no processo, e quando vejo, simplesmente aparece na sua vida, aí você fala, caraca, aconteceu. E aí, é assim, gente, é assim o meu processo que eu faço. Isso pra qualquer coisa, sabe? Pra quantia de dinheiro que eu quero, eu já consegui materializar, por exemplo, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. E foi assim, muito rápido também, depois que eu peguei o ritmo, fluiu muito rápido. E aí, por isso que hoje eu consigo ter uma liberdade, consigo fazer coisas, sabe? E você tem que tirar da sua cabeça que dinheiro é ruim. Dinheiro, na verdade, é muito bom. Porque sem o dinheiro, a gente não tem opção nenhuma. A gente, às vezes, tem que se submeter a muita coisa pra ter o mínimo, ter o básico, ter uma casa, ter uma alimentação ok, sabe? E aí é isso, você vai construindo, tirando essas coisas da sua cabeça. Eu sei que é difícil, às vezes, você vem de uma realidade simples e aí todo mundo tá acostumado a falar esse tipo de coisa, mas eu tenho que te falar, você tem que se blindar, sabe? Você tem que dar uma blindada se você quer melhorar de vida, se você quer subir de nível. E você pode ter certeza que isso dá certo, sabe? É só você continuar. O processo às vezes demora mesmo, mas no meio dele você também vai acontecendo algumas coisas que te motivam. Então é você acreditar em você e continuar, fechou? E se você quer aprender mais, é só se inscrever no canal, tá bom? Eu também tenho mentorias, tenho produtos que podem te ajudar a prosperar mais, podem te ajudar a prosperar na internet, tá bom? Eu deixo sempre o link aqui na descrição. Qualquer coisa é só falar comigo. Se tem alguma dúvida, deixa aí, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!